Bom, pessoal, hoje nós vamos compreender um pouquinho sobre os fatores de risco. Essa é uma etapa muito importante para o profissional de segurança no desenvolvimento das análises de risco. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o risco químico. Então, você está desenvolvendo uma atividade de pintura, está exposto ali alguma poeira proveniente de algum produto químico. Então, você precisa identificar isso na sua análise de risco e propor as medidas de controle. Bom, qual outro fator que podemos encontrar em uma atividade? Outro fator de risco. Já falamos aqui um pouquinho do risco químico, vamos falar aqui do risco físico. O que seria o risco físico? Calor, o ruído, né? Por exemplo, o calor. Quem trabalha exposto a alta temperatura, a altas temperaturas, o pessoal que trabalha ali em alto forno, exposto ao calor. Existe um cálculo chamado IBU-TG para você verificar a condição e quantos minutos aquele colaborador pode trabalhar e quanto ele precisa descansar num ambiente mais ameno. Não vamos nos aprofundar, mas o calor é um risco físico, o frio é um risco físico, o ruído é um risco físico. Químico, físico, risco. Terceiro, biológico. Risco biológico. Galera que trabalha na enfermagem, exposto ali todos os dias ali ao risco biológico. Dentista, médico. Bom, profissionais que trabalham de repente aí numa estação de tratamento de esgoto também estão ali expostos ao risco biológico. Qual outro risco? Risco ergonômico. Risco ergonômico. Bom, risco ergonômico está ligado à postura? Sim. Então, se você está digitando muito tempo no computador, você precisa estar numa postura adequada. O seu mobiliário, temperatura, iluminação, está ligado à questão da ergonomia. As pausas que você faz ao longo da sua jornada de trabalho podem te auxiliar ali para tornar o ambiente mais saudável, mais ergonômico. Então, tudo aquilo que tira o conforto do colaborador, carga horária excessiva, mais o que? Um ambiente com a poluição sonora, poluição luminosa. Você precisa realizar a sua atividade e a máquina cheia de botões ali para todos os lados. Isso vai causando um estresse. Então, é uma questão que não é ergonômica. Então, a ergonomia é um fator que deve ser considerado sempre nas atividades. Na Constituição Civil, se leva muito em consideração a questão da ergonomia por questão do peso, carregamento, transporte manual de carga, esforço repetitivo. Então, o risco ergonômico precisa ser bem avaliado na análise de risco. Falamos do químico, físico, biológico, ergonômico, o risco de acidente. Risco de acidente. Então, um piso molhado, uma fiação exposta, uma parte cortante ali no equipamento ou no ambiente. Então, pode ocasionar um acidente, um ressalto no piso, enfim. Esses riscos aqui precisam ser avaliados. E os profissionais de segurança, juntamente com a equipe multidisciplinar, quando vão desenvolver a análise de risco, precisam entender bem sobre isso aqui, se aprofundar, quais os riscos daquela atividade. Vamos avaliar, tem risco químico, tem risco biológico, tem risco de acidente, tem um risco ergonômico.
para que a análise de risco ela seja um documento completo e que de fato vá auxiliar ali na prevenção de acidentes. Beleza? Então, essa é a primeira etapa para você desenvolver uma boa análise de risco. Conhecer o risco químico, físico, biológico, risco ergonômico, risco de acidente. Beleza?